Iago Martins é um cara que não aprende. Após tantos vídeos meus, do pastor Rodrigo Mocelin, do pastor Jack, um artigo do Franklin Ferreira, fora muitas outras admoestações que ele certamente recebeu de pessoas mais próximas, ele continua a dizer que a visão protestante sobre a homossexualidade e sobre o desejo homossexual é a que ele defende. E neste trecho, notem uma coisa muito interessante. Ele vai reagir ao padre José Eduardo, que foi ao LendaCast, onde conversou com um jovem homossexual que admite que não quer deixar de ser gay e se pergunta poder participar dos ritos católicos romanos, das missas. E a resposta do padre está em total consonância com a teologia católica romana. Agora, o problema não está no padre. O problema está no Iago Martins, que vai dizer o quê? Que a visão protestante é muito próxima da visão católica nesse aspecto. E o que eu demonstrei nos meus vídeos passados, que a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma visão sobre o pecado que é fraca, que é baixa, enquanto a perspectiva protestante tem uma visão sobre o pecado como algo muito presente nas nossas vidas, algo que pode ser vencido, mas algo terrível, algo que deve nos incomodar, algo que nos deve levar a um esforço deliberado pela santificação, o que foi afirmado por todos os reformados do passado. A tradição reformada é unânime na sua visão sobre o pecado. Logo, o desejo homossexual dentro da tradição reformada é inerentemente pecaminoso, o que não corresponde à visão católica romana. Para o catolicismo romano, especialmente nos dias de hoje, você pode muito bem ser um gay, não incorrer no ato homossexual e viver uma vida cristã plena, ou pelo menos uma vida cristã minimamente adequada, de forma que você seja salvo. E o que o senhor Iago faz? Ele cria uma correspondência da visão católica romana com a visão protestante e diz que estão muito próximos. O que está errado. O senhor Iago Martins tem demonstrado vaidade, tem demonstrado arrogância, porque ele tem a sua visão, e ok, ele pode ter a visão que ele quiser. E ele diz que aquela visão é a visão protestante. E mais uma vez a gente vai mostrar aqui como tudo que a gente tem falado é verdade e como o senhor Iago está equivocado. Aqui nós vamos reagir a um dos últimos vídeos dele, naquele quadro Teólogos do Twitter, que ele pega várias coisas que as pessoas falam na internet e reage a elas. Eu peço que você curta, você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que tem gente que já está careca de saber que a visão do senhor Iago está errada, mas eu peço que até você, que está ciente disso, dê o like aí, compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que talvez ainda esteja titubeando, achando que a visão protestante é muito dura sobre o pecado, enquanto a visão do senhor Iago é a correta. Sem mais delongas, vamos que vamos. Aqui, sou gay, posso ser católico? Eu vou continuar sendo homossexual e eu vou viver a minha homossexualidade. Eu quero casar com um homem, eu quero ter uma festa. Eu sou muito feliz sendo gay. Não dá pra continuar na igreja católica, dá? Prestem muita atenção na pergunta desse jovem. Ele é um homossexual, ele quer ser gay, e ele pergunta, não tem como eu continuar na igreja católica, tem? A resposta simples a ser dada por um protestante numa questão análoga, eu posso continuar na igreja protestante sendo gay, satisfeito com a minha homossexualidade? É não. É uma resposta muito diferente a que seria dada a questão, eu amo Cristo, mas eu luto contra a homossexualidade, eu posso continuar na igreja protestante? A resposta seria diferente. Você pode, mas você deve vencer esse vício. Você deve vencer esse pecado. Esse pecado, ele é algo vencível. Ele não é algo inerente de tal maneira que você não possa lidar com ele. Logo, a resposta muda. Mas agora, vamos nos deter na pergunta do jovem. Eu sou gay, eu quero ser gay. Eu posso ficar na igreja católica? E vocês vão ver o que o padre vai responder. Você não vai poder receber os sacramentos. Então. Mas você pode escutar a palavra de Deus. Uhum. Você pode assistir a missa. Mas eu não posso comungar? Não. Não pode. A não ser que você se arrependa. E aí eu fale, padre, mas eu não vou mais ter relação com ninguém, nem beijinho, nem bitoca, nem nada. Ou pelo menos eu vou tentar não ter isso. Isso, não, sim, a tentativa, né? Porque eu falar o que eu não vou, né? É a tentativa. E aí eu vou tentar, vou me confessar, e aí eu vou poder comungar. Sim, nesse caso sim. Tá. Existem grupos, tem um grupo chamado Courage, que é de homossexuais católicos que se apoiam mutuamente para viver a castidade. É, claro que é a linguagem. Olha que coisa interessante, né, gente? Isso aqui é a cara da Icar, tá?
Eu vejo uma galera aí tradicionalista falando que a Igreja Católica é o baluar, é o pilar do Ocidente, e é nela que estão os valores que vão salvar a nossa civilização. Olha aí o que um padre muito querido pelos católicos romanos diz. Sim. Tá. Existem grupos, tem um grupo chamado Courage, que é de homossexuais católicos que se apoiam. Presta atenção nessa palavra, homossexuais católicos. Ou seja, é possível ser gay e católico. Exatamente o que o senhor Iago Martins vive dizendo que não é a posição dele, mas com as qual vocês vão ver. Ele concorda com o padre. Apoiam mutuamente para viver a castidade. É, claro que é uma linguagem teologicamente voltada para o catolicismo, mas o princípio que a gente tem estabelecido com o canal já há muito tempo é justamente esse, né? No caso, ele não vai se definir mais como homossexual. A expectativa é que ele consiga, não cair mais nesse tipo de pecado, de prática homossexual. Você vê que aqui o Iago, ele deu uma agilizada, né? Porque o padre José Eduardo, ele vai falar que o termo homossexual católico é um termo ok, né? Você vê que ele não faz nenhuma ressalva quando ele diz que há homossexuais católicos. Agora, o Iago, tem hora que ele vai falar que ser gay por si só não é pecado. Outra hora, ele vai falar que usa a nomenclatura. Mas a essência do pensamento do Iago Martins é a seguinte: você pode viver com o desejo homossexual, que ele por si só não é pecado. Em suma, você acaba sendo um gay cristão. Mesmo que você não assinta com isso. E cabe a gente lembrar que esse assentimento é uma coisa um tanto dúbia no pensamento do senhor Iago. Então, você pode ter uma vida cristã plena sendo gay, como ele falou na entrevista com a Karina Batti. E agora, você vê claramente ele dizendo que a posição protestante está próxima da católica romana. E não está. Nós vamos mostrar aqui que não está. Vai lutar contra os seus impulsos, vai lutar contra os seus pecados, talvez caia em algum momento, a expectativa é que nunca caia do pecado sexual e viva uma vida de castidade de fato. Nesse sentido, a prática católica tradicional e a prática protestante se encontra em um ambiente muito parecido, por mais que a teologia por trás seja muito diferente. Mas olha que erro crasso. Ele vai falar que a teologia da protestante é muito diferente da teologia católica, mas vão levar práticas muito parecidas. Cara, isso é absurdo, gente. O Iago Martins, ele parece que ele não tem noção das absurdidades que ele diz. Ou ele fala isso de maneira franca e deliberada, sabendo que está errado, mas apenas por uma questão de ego. Eu aqui não vou dar meu veredito sobre isso, porque não cabe a mim sondar corações. Mas o que ele falou está completamente equivocado. Se você tem teologias diferentes, você vai ter práticas diferentes. Porque a teologia não é uma abstração. A teologia ela tem implicações na vida concreta. Quais são as implicações na vida concreta da teologia protestante? Quais são as implicações na vida concreta da teologia católica romana? Você vai ver um mundo de diferença. Tanto que pode olhar aí como que o padre vê o pecado do desejo homossexual, e você vai ver agora como que os reformados de verdade viam e veem ainda hoje o pecado homossexual. Galera, esse daqui é um artigo meu, tá no meu blog. Eu não mexo muito no meu blog porque eu não tenho muito tempo para ficar atualizando. Mas aqui você vê citações de reformados e luteranos contra a concepção de que a concupiscência não seja pecado em si mesma. Qual que é a grande disputa entre eu e Iago Martins? Que é uma disputa entre a teologia reformada e uma teologia que não é reformada, que é o caso do senhor Iago. Qual que é a diferença da teologia reformada de outras teologias que não têm o pecado em tão alta consideração quanto o protestantismo? É a do que é a concupiscência. Para o senhor Iago Martins, a concupiscência, o desejo pecaminoso, não é em si mesmo o pecado. E quem sustenta a visão do senhor Iago Martins? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui você tem o Catecismo de Trento. Ó, quem acha que isso é uma coisa recente está enganado, porque o Catecismo de Trento já tem uma visão muito aderente a que o padre José Eduardo trouxe. Olha o que é dito. Não vou ler tudo aqui, ó. Este santo sínodo confessa estar ciente de que nos batizados permanece a concupiscência ou um incentivo ao pecado, que, embora seja deixada ao nosso critério, não pode prejudicar aqueles que não consentem, mas resistem bravamente pela graça de Jesus Cristo.
Sim, aquele que tiver lutado legitimamente será coroado. Esta concupiscência, olha que coisa absurda, gente. Esta concupiscência que o apóstolo por vezes chama de pecado, o Santo Sínodo declara que a Igreja Católica nunca a entendeu como pecado, por ser verdadeiramente e propriamente pecado naqueles que nasceram de novo, mas sim porque pecado inclina o pecado. Ou seja, a Igreja Católica vai falar que aquilo que o apóstolo Paulo chama de pecado não é pecado, que é o desejo pecaminoso. Isso aqui, gente, está em linha com a posição do padre José Eduardo, está em linha com a posição do Iago. Agora vejamos o que diz o Catecismo Católico de 1992, o recente. Olha o que é dito no parágrafo 405. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem, qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais, mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Ó, negação da depravação total. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado. Inclinação para o mal que se chama concupiscência. Então, a Igreja de Roma, ela admite que a inclinação para o mal é a concupiscência. Mas olha o que é dito no parágrafo 1264. No batizado permanecem certas consequências temporais do pecado, como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida. Assim como uma inclinação ao pecado que a tradição chama concupiscência, ou metaforicamente, fomes de pecado. Esta concupiscência não pode prejudicar os que não consentem nela e resistem corajosamente pela graça de Jesus Cristo. Pelo contrário, aquele que combater legitimamente será coroado. Aqui abaixo, olha o que ela vai dizer, ó, no parágrafo 2515. Em sentido etimológico, a concupiscência pode designar todas as formas veementes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe sentido particular de impulso e do apetite sensível, contrário aos ditames da razão humana. O apóstolo São Paulo identifica com a revolta que a carne instiga contra o espírito. Procede da desobediência do primeiro pecado. Então, a teologia católica vai admitir que a concupiscência veio do pecado. Porém, olha o que ela diz logo em seguida. Desregra as faculdades morais do homem e sem nenhuma falta em si mesma inclina o homem para cometer pecado. Então, não é nenhuma falta em si mesmo. Então, você ter o desejo homossexual, ok. É uma coisa com a qual você convive e não tem nenhum problema com isso. Agora, qual que é a visão protestante sobre o pecado? Eu vou mostrar aqui para vocês também. Ó, olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Uma confissão que é normativa para o pensamento protestante. Isso está no capítulo 6, da queda do homem do pecado e do seu castigo. Olha o que diz o parágrafo 4. Desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados para todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aqui está falando do pecado. E o parágrafo 5. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. Embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos, ou seja, os seus desejos, são real e propriamente pecado. Então, a própria concupiscência em si mesma é pecado. Olha o que é dito na Confissão de Fé Batista, no capítulo 6, parágrafo 5. Praticamente a mesma coisa que a Confissão de Westminster diz. Ó, durante esta vida, a corrupção de natureza permanece, mesmo naqueles que são regenerados. Embora ela seja perdoada e mortificada mediante Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que dela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Vocês conseguem perceber que isso aqui é a antítese do que a Igreja de Roma diz? O pensamento do Iago está em linha com o da Igreja de Roma. E não acaba aqui, gente. A Confissão de Fé de Augsburgo vai dizer o seguinte no artigo 2º, do pecado original. Concupiscência, e que esta doença ou vício de origem é verdadeiramente pecado, condenando e trazendo morte eterna àqueles que não nasceram de novo pelo batismo e pelo Espírito Santo. Concupiscência é verdadeiramente pecado. E para quem chegou de paraquedas aqui, e deve estar se perguntando, pô, Gabriel, a questão não é sobre o homossexualismo, por que você está falando sobre concupiscência? Porque a grande divergência da posição defendida por esse canal e a posição do Sr. Iago é sobre concupiscência. Eu sei que o tema do homossexualismo é um tema muito relevante hoje, porque nós vivemos num mundo onde há muitos homossexuais. Há um número expressivo deles. Então, é necessário lidar com esse fenômeno de maneira bíblica. E as nossas confissões de fé protestantes, elas vão ser incisivas no fato de que quem vive de maneira qualificada por um desejo pecaminoso é um pecador. É um pecador. E o desejo pecaminoso em si mesmo, ele é pecado. O desejo que uma pessoa sente por outra do mesmo sexo
é inerentemente maligno. É diferente do desejo que um homem sente por uma mulher sente por um homem. O desejo sexual pelo sexo oposto não é necessariamente pecado. Ele pode ser pecado. Se você é um homem casado e cobiça a mulher de outro homem, ou se você é solteiro e cobiça uma mulher casada, ou se você está casado e cobiça uma mulher solteira, nesses aspectos vai ser pecado. Porque consiste em cobiça. Mas agora, quando uma pessoa deseja outra do mesmo sexo, isso em si mesmo já é um pecado. Já é um desvio de um padrão criacional. Logo, a gente pode dizer com todas as letras que o senhor Iago Martins não está sendo fiel à posição protestante. Ele defende uma teologia heterodoxa, uma teologia que não tem base nas escrituras, como a gente já mostrou na nossa série de vídeos sobre esse assunto, e que ele continua propagandeando como se fosse protestante. Mas a grande verdade é que isso nada mais é do que sabor protestante. Você que ficou comigo nesse vídeo até o final, não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e deixa aí nos comentários: Iago Martins não é protestante, para eu saber que você chegou até o final. É isso, meus amados irmãos. Um forte abraço a todos e até a próxima.